Bom dia, lindezas da minha vida. Bom dia, tudo bem? O sol já está raiando, temos um dia novo, pode ser um dia lindo, né? Vamos pensar positivo. Essa é a nossa missão, né? Nos manter cheios de esperança, apesar da dura realidade que enfrentamos. Então, vamos lá? E aí, como é que foi ler sozinho as atividades? Conseguiu entender bem? Teve que ler várias vezes, mas entendeu? Teve que ler várias vezes e não entendeu? Como é que foi? Vamos agora à correção, mas me conta como é que foi, tá? Então, vamos lá na correção. Faça a composição das informações dos balões, ou seja, né? 2 dezenas, 20. 3 dezenas de milhar, 30.000. 5 unidades, 5. 6 centenas, 600. Nós formamos o número 30.000 mais 600 mais 20 mais 5, 30.625. Tá? Então, era isso que era para ser feito. Observe a tabela com as distâncias rodoviárias, com as distâncias rodoviárias aproximadas entre algumas cidades brasileiras e, em seguida, responda as questões. De Porto Alegre para Goiânia, nós temos 1.847 quilômetros. De Rio Branco para Salvador, 4.457 quilômetros. Qual é a distância entre Porto Alegre e Goiânia? Era só olhar ali, né, gente? 1.847 quilômetros. Uma pessoa que sai do Rio Branco e vai para Salvador e depois volta para Rio Branco, fazendo o mesmo trajeto, percorre mais ou menos de 10.000 quilômetros. Percorre menos. Escreva um número composto com 5 algarismos diferentes. 52.687, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5 algarismos e eles são diferentes. Dá para ser outros números também, viu, gente? Depois, complete. É para você escrever o nome do número. 80.000, ou seja, 8 dezenas de milhar. 90.000, ou seja, 9 dezenas de milhar. Em 2017, a população estimada do município de Capanema, no Pará, era de 67.150 habitantes, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Escreva como se lê esse número e dê o valor de cada algarismo deles, depois represente esse número no ABA. Então, vamos lá. 67.150. 67.150. Então, nós temos nenhuma unidade, 5 dezenas ou 50 unidades, 5 dezenas ou 50 unidades. Uma centena ou 100 unidades, 7 unidades de milhar ou 7.000 unidades, 6 dezenas de milhar ou 60.000 unidades, tá? Observe os números no quadro a seguir e marque com X a posição do algarismo 5 em cada uma e escreva seu valor posicional. Então, aqui, ó, o 5 vale 50.000. Ele está na dezena de milhar. Aqui, o 5 vale 5.000, porque está na unidade de milhar. Aqui, vale 5 mesmo, está na unidade, tá? Aqui, ó, está na unidade, vale 5 mesmo. Aqui vale 500, vai estar na dezena.
ou, perdão, na centena, e vale 500. Aqui, sim, vai estar na dezena e vale 50. E aqui vai dar na unidade de milhar e vale 5.000. Bom? Eu acho que nós somos até aqui, só um minutinho, tá? Que aí vai para outra. Aqui nós somos agora para a página 30. Ler e interpretar informações de uma tabela. A escola mente e corpo, que delícia, uma escola que, né, trabalha a mente e o corpício. A escola mente e corpo incentiva seus alunos a praticar atletismo, ginástica. Observa o registro que a escola fez do número de alunos praticantes dessas modalidades esportivas nos últimos anos. Então, vamos lá. Número de praticantes. Ai, meu Deus. Número de praticantes de atletismo. Em 2014, eram 200. Em 2015, 300. Em 2016, 600. Em 2017, 600. Número de praticantes de ginástica. Foi 100, depois 200, depois 300 e chegou a 600 também. Em 2014, qual a modalidade tinha mais praticantes? Atletismo, né? Em que ano a ginástica e o atletismo tiveram o mesmo número de participantes? Em 2017. Qual a modalidade teve maior aumento do número de praticantes de 2014 para 2017? Olha, a ginástica, embora eles terminarem igual, a ginástica foi tendo um aumento, né? 200, 100, 300, 200, 500, 300. Qual a modalidade teve maior aumento do número de praticantes de 2014? Então, você vai olhar aqui, ó, 2014, né? Tinha 200, foi para 600. Tinha 100, foi para 600. Então, o maior salto, né, em relação de 2014 para 2017 foi da ginástica. Complete a frase a seguir de modo a se tornar uma afirmação verdadeira. De 2014 para 2017, o número de praticantes de atletismo aumentou em praticamente, 200 para chegar no 400, 200, 300, 400, 500, 600. Um aumento de praticamente, maravilha! Um aumento de praticamente 400 praticantes. Tanto o número de praticantes de atletismo quanto praticantes de ginástica sempre diminuíram de um ano para o outro? Não, né? Foi sempre aumentando. 100 para 200, 200 para 300, de 200 para 300, de 300 para 500. Então, foi sempre aumentando, né? Sempre aumentaram de um ano para outro. Somente em 2017, o número de praticantes de ginástica se igualou ao número de praticantes de atletismo. Em 2014, o número de praticantes de atletismo... Gente, as letras estão fazendo assim no meu olho. Eu acho que é muito tempo de frente da tela do computador. E essa luz forte. Então, eu estou tendo até dificuldade para ler, porque meu olhinho está pulando. Em 2014, o número de praticantes de atletismo era o quê do número de praticantes de ginástica? O dobro, tá? E aí, aqui nós temos mais uma atividade de interpretação. No Centro Médico Cidade Alegre, é feito um controle semestral da quantidade de consultas médicas nos diferentes especialidades. As informações sobre os atendimentos de 2018 nas especialidades ortopedia, cardiologia, oftalmologia estão nas tabelas. Então, são consultas de 2018. No primeiro semestre, ortopedia teve 5.000 consultas. No segundo, 4.000.
Cardiologia teve 5.000 e depois aumentou para 8.000. Oftalmologia se manteve em 12.000. Que especialidade teve aumento de consultas entre o primeiro e o segundo? Que especialidade teve aumento de consulta no primeiro e no segundo bimestre? E qual teve diminuição? A cardiologia teve um aumento significativo do primeiro para o segundo, né? E a ortopedia diminuiu. Então, ó, a cardiologia aumentou do primeiro para o segundo bimestre e a ortopedia diminuiu. Que especialidade se manteve estável? A oftalmologia, né? 12.000 consultas e 12.000 consultas. Quantas consultas foram realizadas nessas especialidades no ano de 2018? Então, você vai ter que somar o primeiro semestre com o segundo semestre e ver o total, né? 46.000 consultas. Em qual dessas especialidades o número de médicos especialistas deve ser maior? Por quê? É uma resposta pessoal, né? Então, o que você respondeu está valendo. Mas eu responderia, se você pergunta para mim, que tem que aumentar o número de cardiologistas, visto que, olha, se aqui já estava acostumado a ter 12.000 consultas, e se manteve em 12.000, então o hospital já deveria estar preparado com um número suficiente de oftalmologistas. Agora, cardiologia deu um salto, né? Quase dobrou o número de consultas. Então, né, em qual dessas especialidades o número de médicos deve ser maior? Por quê? Bom, normalmente esse hospital deve ter um número grande de oftalmologista. Porém, eu acredito que ele teve que contratar mais cardiologista. Isso daí é a interpretação de cada um, tá? Na sua opinião, a quantidade de médicos especialistas em ortopedia deve ser maior ou menor que a quantidade em cardiologia? Ortopedia deve ser menor do que cardiologia, né? Porque olha aqui, ó, ortopedia teve 5.000 e depois diminuiu. Cardiologia teve 5.000 e depois foi para 8.000. Então, eu acredito que cardiologia deve ter um número maior de médicos do que ortopedia. Olha, gente, quanta informação uma tabela te traz, né? Olha como computar os dados é importante, né? Para você prever. Por isso que a gente tem que acreditar tanto na ciência e nos números. Uma pessoa que não faz, que ela não controla dados, ela pode falar assim, mas como eu ia saber que eu ia ter que contratar mais cardiologista? Olha aqui como você precisa saber. Por isso que a gente tem que acreditar muito na ciência e nas previsões da ciência, porque elas são baseadas em números, em estatística, tá? Por isso que é tão importante fazer o censo, o IBGE, porque é isso que vai mostrar para nós como planejar o futuro, tá? Quando você fala assim, mas não tinha como saber. Isso é fala de um país que não se baseia em dados, tá? Em cálculos de um país que não consegue fazer previsões em cima da ciência e da matemática. Mostra uma incapacidade de planejamento. E quem não se planeja vive na corda bamba, né? Vive sendo surpreendido por aquilo que poderia ser previsto. Então, olha aqui, ó, como tem sim como fazer uma previsão, tá? Escreva 3 afirmações que podem ser feitas em relação às informações contidas na tabela. A população está sofrendo mais de doenças cardíacas, né? A população se mantém quanto ao número necessários
de consultas com oftalmologistas. O que mais que eu posso colocar? Posso colocar que... Vamos ver. Eu fiz 2 afirmações, né? Podemos manter o número de oftalmologistas que tem sido suficiente para um número, mesmo que alto, de consultas, né? Não há pacientes em espera para o atendimento de ortopedia, porque olha aqui, ó, aqui foram 5.000 consultas, aqui foram 4.000, então significa que diminuiu, né? Precisamos ampliar o número de cardiologistas pelo eminente número de aumento de consultas. São algumas afirmativas que a gente pode fazer, tá? Você pode ter feito outras diferentes, não tem importância, desde que baseada em número. Eu não posso falar, por exemplo, posso diminuir o número de consultas com oftalmologista, porque é eminente que diminuiu muito a procura. Oi? Diminuiu a procura? Não, ela se manteve, né? Então, você tem que fazer essas afirmações de acordo com a tabela, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de matemática. Vocês viram que cálculos mesmos foram poucos que tiveram que ser feitos, né? A maioria era olhar e interpretar os dados, tá bom? Por isso que os dados são de extrema importância. Vamos lá agora para a aula de hoje. Então, vamos lá, Matos, para as atividades de hoje. Escreva a ordem de grandeza dos números em cada caso. Então, você vai colocar aqui, ó, número de dias do ano, número de metros de 1 quilômetro, número de dias de um mês, número de 15 quilômetros em metros, tá? Lembrando que 1 quilômetro são 1.000 metros. A maratona é uma prova de corrida em que os atletas devem percorrer 42.195 metros. Então, vamos lá. É metro pra caramba, né? Represente esse número no quadro a seguir. Então, você vai por aqui, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Quem que está na unidade? Número 5, vai colocar ele aqui. Quem está na dezena? O número 9, vai montar um número aqui. Aí, vai decompor esse número, né? Considerando o valor de cada um dos algarismos. Então, se eu tenho aqui 4 dezenas de milhar, eu vou ter 40.000 mais nananã, tá? Vai decompor. Se você tivesse que arredondar esse número, para qual número você arredondaria? Então, escolhe aí. Você arredondaria para a unidade, para a dezena de milhar mais próxima ou para a unidade de milhar mais próxima? E coloca o arredondamento dele, tá? Mas explica para qual que você resolveu arredondar. Marque verdadeiro ou falsa para cada afirmação a seguir. 43.000 é maior que 38.000? Verdadeiro ou falso? 24.387 é menor que 24.598? Verdadeiro ou falso? 4.326 é maior que 4.321? Verdadeiro ou falso? 12.025 é maior que 1.218? Verdadeiro ou falso? E aqui, nossa, saiu meio embaçadinho esse. Ai, gente, saiu meio embaçadinho, mas vocês não precisam ler por aqui, vocês podem ler para o livro de vocês, tá bom? Olha aqui o Jaime na nossa eleição.
Tomara que nenhum desses candidatos tenha usado bastante fake news, né? Tomara que não. Deus abençoe, que a gente precisa de pessoas honestas, né? Que não se utilizam de mentiras. Observe a quantidade de votos que cada candidato recebeu e, em seguida, responda as questões. Jaime, 24.978 votos. Adriana, 89.987 votos. Marcos, 87.876 votos. Ordene os candidatos de acordo com a quantidade de votos recebida, da maior quantidade para a menor. Então, presta atenção no que está sendo pedido. O maior número de votos para o menor número de votos. De quantos votos Marcos precisa para vencer a eleição? Então, ó, para ele vencer a eleição, ele tem que passar o número de votos da candidata, nesse caso, candidata, né, que recebeu mais votos, tá? Agora aqui, gente, é um desafio. O número fica entre 50.000 e 60.000. Então, leia as dicas e descubra o número formado pelo algarismo abaixo. É ímpar, então vai terminar em 1, 3, 5, 7 ou 9, tá? Então, já fica aí a dica. Então, na unidade, né? Vou escrever aqui, peraí. Cadê minhas ferramentas? Não apareceu desenhar? Não. Então tá bom. A gente vai com o que aparece, né? Então você vai por aí, ó. Se entre 50.000 e 60.000, você já sabe que vai ter unidade. Vou ter que começar ao contrário por causa do contador. Você já sabe que vai ter dezenas de milhar, unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Se é ímpar, você sabe que vai terminar com ou 1, ou 3, ou 5, ou 7, ou 9. Né? Então, já fica a dica aí. Ou vai terminar com 3, ou com 5, ou com 7. Com 4, 2 e 0 não vai terminar. O algarismo das dezenas é metade do algarismo das centenas. Quando adicionado, totaliza 6. Só tem um número aqui que é a metade dá 6. O algarismo das dezenas de milhar não é 7 nem 3. Ai, 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 ai. Seja um detetive aí e forme esse número. Como ler e registrar números com até 5 algarismos? Isso aqui foi o que nós aprendemos. Tá bom? Então, essa é a nossa aula de matemática. Agora, vamos para a aula de português. Nossa, ficou bem melhor essa daqui, né? Que bom. Em histórias em quadrinhos, os textos são organizados em parágrafos. Não se esqueça de deixar no mínimo um dedinho de parágrafo. Além disso, muitas vezes, não há um narrador presente. E as falas dos personagens têm balões. Gente, quando é uma história em quadrinho e não é a fala do personagem, é do narrador, vem fora dos balãozinhos. Por exemplo, assim, Magali em era uma vez uma disputa, entendeu? Aí quando tá assim, ó, é a fala do personagem. Esse balãozinho aqui, ó, ele equivale ao travessão, tá? Leia os quadrinhos a seguir. Dudu e Magali. Vamos apostar uma corrida? Claro! Até onde? Que tal até aquela árvore? Ah, é muito perto. Vamos até o campinho?
Não. Vamos correr até o parque. Que parque? Aquele lá, ó, longe. Não tô vendo. Aquele lá onde tem um homem vendendo sorvete em frente. Ganhei! Ah, gente. O incentivo, né? Qual foi o incentivo da Magali? O que a nossa amiga Magali é? Comilona, né? Organize a história dos quadrinhos com texto em prosa, ou seja, nós vamos ter que tirar e nós vamos escrever o texto no caderno. Gente, é minúsculo isso aqui, hein? Não cria preguiça, não. Tá? Organize a história dos quadrinhos com um texto em prosa. Observe as dicas a seguir e crie um texto no caderno. Ou seja, você não vai apenas tirar este texto daí e transformar em prosa. Você vai aumentar com a presença de um narrador. Eu gostaria que vocês fizessem essa atividade numa folha à parte, numa folha de almaço ou numa folha de caderno, tá bom? E que vocês mandassem para mim. Quando vocês forem pegar o kit alimentação, ou eu não sei quando vai ser autorizado a pegar novas folhas, vocês tragam as atividades que já está pronto, né? Vocês tragam e junto eu quero ver esse texto que vocês criaram. Tudo bem? Então, você vai pôr a parte do narrador também. Por exemplo, ó, se copiar da professora, vai apagar tudinho e fazer de novo, tá? Magali em o importante é competir. Esse é o nome do meu texto. Magali em 2 pontos. Esse é o nome do texto. Vou colocar aqui em letra maiúscula. O importante é competir. Lógico que eu não tenho as linhas certinho que você tem aí, tá? Ponto final, enter. Então, esse é o meu texto. Aí, vou começar aqui. Em um dia ensolarado, vírgula. Já falei que dia que é. Em um dia ensolarado, de férias, vírgula. Como ele chama? Dudu resolveu desafiar não, né? Desafiar Magali. Pronto. Parágrafo, travessão. Vamos lá. O meu travessão aqui. Tá? Então, ó, o parágrafo aqui, bonitinho, faz de conta que a linha do meu caderno tá aqui, tá vendo? Tô dando um. Então, vou tirar agora a fala do balãozinho, então vou colocar travessão. Vamos apostar uma corrida? Vamos apostar uma corrida? Olha lá o ponto de interrogação. Vamos apostar uma corrida? Então, aqui, essa parte que está fora, aqui, gente, ó, é a parte do narrador, tá? Aí você pode colocar aqui o narrador narrando que a Magali vai responder ou já a resposta direta. Magali responde. Quando você anuncia que alguém vai falar, você precisa colocar 2 pontos. Na outra linha,
Travessão com a resposta da Magali. Claro! Ó, a Magali tá animada. Claro! Uhul! Até onde? Aí, gente, aqui vocês podem incrementar, tá vendo? O narrador pode falar. Dudu, que sabia que não era um corredor de longas distâncias, mas que dava um tiro de corrida rápido, resolveu sugerir 2 pontos. Que tal até aquela árvore? Entendeu? Põe a sua criatividade aí para funcionar e vamos lá criar um texto. Organize o diálogo entre os personagens, para isso não esqueça dos travessões. Lembre-se que o narrador também pode contar o desfecho. O narrador pode falar como tudo aconteceu. Olha aqui, ó. Eu narraria. Incrédulo com a velocidade do arranque de Magali, Dudu apenas viu um vulto do seu vestido amarelo em alta velocidade. Não teve tempo sequer de dar o primeiro passo e Magali já estava do lado do sorveteiro. Dudu esqueceu que comida era um excelente aditivo para as perninhas de Magali. Pronto. Tá bom? Quero ver a criatividade do seu texto, hein? Ó, um texto não pode ter menos que 10 linhas, tá? Não pode. E eu quero ver a fotografia desse texto. Quando você olhar esse texto, você tem que identificar perfeitamente os parágrafos, tá? Então, tá bom. Criatividade, hein, minha gente? Criatividade porque o mundo precisa de pessoas criativas, que libertem, né? Engraçado, vocês adoram jogar videogame, né? E o que é o videogame, se não uma criatividade inacreditável de quem o cria? Então, por favor, né? Não me dê sono com esses textos. Vamos criar aí textos interessantes. Senão, a próxima aula que eu vou dar para vocês vai ser assim, ó. Só um minuto. Bom dia, eu sou a professora Silmara e hoje vou dar aula de língua portuguesa. Peguem um caderno, façam o cabeçalho, copie com a letra bonita. Era uma vez um menino que quis apostar. E então, vou dar aula desse jeito, hein? Vamos lá! Beijo grande para você. Acordaram? Acorda, menino! Acorda, menina! Vai lá! Começa com força, energia, criatividade. Quero ver, hein? Beijo grande e até a próxima aula.